Olá, brecheiros, tudo bom com vocês? Após falar algumas tragédias, eu falei do Baldo, falei dos mártires e agora vamos falar de uma coisa relax. A gente vai falar sobre cinema. Nos próximos dias será o Dia da Criança e fiquei pensando o que lembrar de coisas divertidas que fazíamos antes da quarentena. Aí lembrei de cinema, que quase todo final de semana eu ia ao cinema, pagava minha linda meia e assistia aos meus filmes, principalmente os da Marvel. Mas eu vou falar não especificamente dos cinemas que estão nos shoppings, e sim o primeiro cinema de Natal, que foi da rede Politeama, que algumas cidades existe até hoje o cinema Politeama, sendo que administrados por outras pessoas, mas o Politeama mudou a vida dos natalenses. A década de 20, Natal passou por um momento chamado de Belle Époque e, consequentemente, ocorriam várias manifestações culturais. Mas, antes de você assistir o vídeo adiante, se inscreva no canal do Brechando, ajude a nos monetizar, manter o jornalismo independente. Siga o Brechando nas redes sociais e compartilhe as matérias do brechando.com para os seus amigos, familiares e conhecer um pouco da cultura potiguar. Agora, depois desse recado, vamos... A década de 20 era conhecida como a Belle Époque. E os cinemas não existiam na cidade. Ainda ficavam... Os conservadores chamavam a cidade de fazenda iluminada. Porque, literalmente, era uma fazenda a cidade. Era uma cidade pequena, com poucos habitantes. E que o comércio era o ponto forte de Natal. E no início de 1900... início mesmo do século XX... surgiu o Teatro Alberto Maranhão, que na época se chamava Teatro Carlos Gomes, em homenagem ao autor do musical O Guarani. E lá eles exibiam alguns filmes mudos que eram exibidos inicialmente em outras cidades brasileiras e, por fim, eram transmitidos no teatro, além de contar as notícias que estavam acontecendo da nossa nova república. Sendo que 20 anos depois, o Teatro Alberto Maranhão surgiu uma concorrente, que foi o Cinema Politeama. Inicialmente, ele se instalou na Rua Chile e depois mudou para a Praça Augusto Severo, literalmente em frente ao Teatro Alberto Maranhão. Qual era o diferencial do Politeama? O diferencial era exibir produções vindas do Rio de Janeiro e o local foi inaugurado em 1915. Como falei anteriormente, inicialmente na Rua Chile, porém, alguns anos depois, ele ficou em frente ao Teatro Alberto Maranhão. Além disso, o Poli, que era chamado carinhosamente pelos natalenses, exibiu o cinejornal, onde se filmavam os principais acontecimentos do RN daquele tempo. E como era o Politeama? O Politeama era uma casa construída no estilo que era de 1900, toda cheia de frontes, e tinham duas portas. E as portas eram gigantes por motivos de ter a ventilação natural, porque na época não existia ar-condicionados. E eram duas portas arcadas e 4 janelas. Lá era a lanchonete do momento, porque lá tinha uma sorveteria em que servia taças de sorvete e picolés de diversos sabores. Os picolés eram cubos de gelo, praticamente, onde colocava suco e depois os palitinhos. E nessa época chamava o picolé de Poli, por causa do nome Politeama. Então, se você ouvir algum parente, uma avó falar eu quero Poli, nada mais, nada menos que aqueles cubos de gelo com suco, como se fosse um picolé mesmo. O encontro dos natalenses é como se fosse um Midway daquela época, em que eles se vestiam como se fosse para um grande baile. Eles iam arrumados, na beca mesmo, iam de trajes, pegavam a melhor roupa para assistir o filme. As mulheres com os vestidos mais finos e os homens de terno, gravata e chapéu. E as sessões eram bem concorridas, principalmente nos finais do sábado e domingo. Por exemplo, os filhos iam assistir filme enquanto os pais iam para missa, por exemplo. Era uma coisa muito comum naquela época. Porém, tinham aqueles que preferiam assistir nas quartas-feiras. Sim, é uma tradição até hoje as quartas-feiras serem com os filmes que estão com ingressos mais baratos. Mas o Politeama, ele começou a se desgastar ao longo do tempo, principalmente com a chegada de novos cinemas da cidade e das dificuldades de exibir filmes naquela época. Ele fechou as portas em meados da década de 50 e 60 e foi se modificando ao longo dos anos.
Hoje, para quem passa na Avenida Duque de Caxias, em frente à antiga rodoviária, na Praça Augusto Severo, ninguém sabe que uma loja de móveis no bairro era lá onde ficava o Politeama e tá totalmente descaracterizado. E é por isso que as pessoas falam bastante do Politeama, mas infelizmente temos poucos registros fotográficos daquela época. E é isso, brecheiros. Vocês já tinham ouvido falar desse cinema? Não? Já foi para algum cinema antigo da cidade? A gente pode falar do Rex, do Cine Rio Grande, do Panorama, e dentre outros cinemas antigos. Vou colocar o link na descrição sobre uma matéria bem antiga do Brechando, que fala sobre cinemas antigos de Natal. Acesse o brechando.com, siga o Brechando nas redes sociais e é muito importante você acessar o brechando.com porque ajuda a divulgar o jornalismo independente. Divulgue para os seus amigos nas redes sociais, no Face, no WhatsApp ou no seu Telegram, dependendo da sua rede social, mas quanto mais gente souber, melhor. E a gente tem que mostrar que Natal tem cultura sim, e ela não está morta. E a gente se vê na próxima semana com mais curiosidades do Rio Grande do Norte e Natal. Até a